Senhor nosso Deus, Pai amado e soberano, agora nos aproximamos, Senhor, da Tua Palavra e com reverência, Senhor, vamos abrir esse livro, bendito livro, Pai bendito, e vamos ler uma porção das Sagradas Escrituras. E tenho um tema, Senhor, tenho um assunto em mente e algumas anotações, mas o Senhor não deixe eu falar sozinho, Pai. Esteja aqui junto comigo, Senhor, Tua presença, a unção, a bendita unção do Teu Espírito Santo. Esteja aqui comigo, Pai, para que ao falar, Senhor, minhas palavras sejam ungidas, Senhor. Eu peço a Tua unção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos irmãos filipenses, aos de Filipo. Nas cartas de Paulo você vai encontrar entre os livros de Timóteo e Efésios a pequena grande carta aos filipenses. E nós vamos ler do capítulo 2. Estamos esperando um pouquinho para que todos que desejam acompanhar a leitura possam achar. E se você não encontrou, você somente ouça o que eu vou ler. Graças a Deus. Aos Filipenses 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém? Amém. Ele foi achado na forma de quê? Na forma de homem. Deus se achando-se, humilhando-se e sendo achado na forma de homem. E meu assunto essa noite é Deus mudando de forma. Vamos todos dizer, Deus mudando de forma. A palavra grega para isso é enmorfe. Enmorfe quer dizer mudando de forma, é mudando de máscara, é se apresentando de uma outra maneira. Deus mudando de forma. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Amém. Podem se assentar. Graças a Deus. Deus mudando de forma. É como um ator em uma peça teatral. Ele vem e se apresenta em um primeiro plano como exercendo, desenvolvendo, fazendo um certo papel naquele drama. Talvez ele é um músico. Logo em seguida, após apresentar aquela parte, o qual ele, um ator, se apresentou como um músico, ele muda a sua máscara atrás da cortina, e ele se apresenta como o mocinho, ou até mesmo como o vilão, desenvolvendo um outro papel, usando uma outra roupagem, mudando de forma naquela peça, naquele drama, isto é, enmorfe. Agora vamos fazer uma viagem a 100
mil ou 100 milhões, disse o profeta, 100 milhões de anos antes do mundo existir. Eu falei um pouquinho disso quarta-feira passada. Vamos fazer essa viagem? O irmão Branda fala isso em várias mensagens. Então vamos embarcar numa espaçonave. Você entre nessa espaçonave. Aqui estamos nós. Eu vou me sentar na janelinha. Você está do meu lado, o irmão do outro lado, a irmã ali. E vamos voltar a 100 milhões de anos no tempo antes do mundo existir. Lá não havia nada. Você está vendo alguma coisa? Não há nada aqui. Chegamos. Você não vê nada. Descemos da espaçonave. Estamos todos em um corrimão imaginário, contemplando o nada. Somente um grande espaço. E todo aquele espaço era Deus, porque Deus é eterno, o Elohim, o existente de si mesmo. Ali não há som, não há luz, não há uma molécula, um átomo, nada. Mas de repente, disse o profeta, nós começamos a olhar com os olhos da fé, nesta viagem que fizemos há 100 milhões de anos antes do mundo existir, e uma pequena luz começa a aparecer, e essa pequena luz começa a girar por ali, naquela vastidão, em todo aquele espaço que era Deus que cobria de eternidade a eternidade. Deus, aquele que não teve princípio de dias, aquele que não tem pai, não tem mãe, não tem um álbum familiar, não tem uma árvore genealógica, aquele que é existente de si mesmo, ele cria uma luz, uma pequena luz branca formando-se. Palavras do profeta. Isto é o Logos, a unção, o ungido, Deus mudando para outra forma. Este é o Filho de Deus. Aquela luz é o Filho de Deus, porque é um corpo visível. E a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, mas agora estamos vendo Deus em uma luz. É o Logos, posso vê-lo, posso ver esse Logos, diz o irmão Branda, com toda a eternidade, brincando como uma criança brinca ao redor da porta do Pai, como uma criança correndo dali para ali, fazendo perguntas para seu pai. Esse pequeno Logos está ali na presença de Deus, brincando como uma criança. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que Deus é aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Na mensagem aos Hebreus, primeira parte, parágrafo 129, o irmão Brana falando desse Logos, ele diz: o Logos era a única forma visível que o Espírito tinha, e isto era uma teofania, que significa um corpo. Repitam comigo: o Logos era a única forma visível que o Espírito tinha, e isto era uma teofania, que significa um corpo. Amém? Agora Deus aparece de várias formas. Deus apareceu a Jó num redemoinho de vento, chamado de torvelinho. E Deus falou com Jó de um torvelinho. É Deus mudando de forma, aparecendo como um torvelinho. Abraão o vira em visões, no fogo. Abraão ouvia sua voz. Abraão certa vez se encontrou com ele em uma teofania, na aparência de um homem chamado na Bíblia de Melquisedeque, rei de Salém. Paulo falou dele e disse: não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Quem era aquele homem que se encontrou com Abraão? Era Deus na forma de um homem, mas não era um homem de carne,
Era uma teofania, uma aparição do Deus que aparece na coluna de fogo, no torvelinho, na tormenta. O Deus que aparece agora a Abraão em um corpo e lhe dá pão e vinho. Moisés o viu na sarça ardente. E quando ele chegou para ver o que acontecia com aquele arbusto, que não se consumia, visto que ele estava incendiado há várias horas, e ele ouviu uma voz: Moisés, tira as sandálias de teus pés, porque a terra que pisas é terra santa. Era Deus na sarça ardente. Depois Deus apareceu não só numa sarça, no deserto, perante toda a congregação, mas Deus fumegou e queimou e incendiou um monte inteiro. Você pode dizer amém? Amém. O mesmo Deus da sarça. Talvez Moisés chegou ali e alguns desacreditaram. Não, Moisés disse que viu Deus em uma sarça ardente. Essa história de fogo na sarça não está bem contado, mas ali não havia um foguinho ou um fogo, na concepção de alguns, um foguinho em uma sarça. A montanha inteira ardia em chamas. O mesmo Deus. Moisés o viu, escondido na fenda da rocha. E ele passou a glória do Senhor, e Deus cobriu a face de Moisés, e Moisés o contemplou e viu que eram as costas de um homem. As costas de um homem. Deus aparecendo a Moisés, sendo visto pelas costas de um homem. Deixa eu ler algumas escrituras. Se você deseja abrir sua Bíblia, trouxe você sua Bíblia? Eu lembro do irmão Simon. Êxodo 23, o segundo livro da Bíblia. Êxodo 23. Nós vamos ler um versículo em Êxodo 23. Vamos ler o versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti. Deus falando para Moisés: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Agora o irmão Branda pregou uma mensagem chamada A Coluna de Fogo. E o irmão Branda lê essa escritura. E ele diz: sabe quem era esse anjo? Que Deus falou: eu coloco o meu anjo diante de ti, o meu nome está nele. Então o profeta vai para Êxodo 13 e mostra quem é esse anjo que está na frente de Moisés, que ele deve obedecer, que o seu nome está nele. Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor, o anjo é o Senhor, o próprio Senhor. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Eu vou mandar o meu anjo diante de ti. Esse anjo era o próprio Deus, que ia na frente de Israel, de noite numa coluna de fogo, de dia numa coluna de nuvem. Era o mesmo Deus. A nuvem era o Senhor, a coluna de fogo era o Senhor. Era Deus mudando de forma, Deus em morfe. Amém? Agora, existem anjos, mensageiros, vindos da parte do Senhor. Como ao profeta aparecia um anjo. Aquele anjo não era o Senhor, era enviado da presença do Senhor. Existem anjos que são enviados de Deus. Agora, existem anjos que são aparições do próprio Deus. O próprio Deus tomando a forma de um homem ou de um anjo e aparecendo como um homem, como um anjo, com uma coluna de fogo, com uma nuvem, com uma sarça ardente, pegando fogo no monte. O mesmo Deus. Jacó, diz a Bíblia, que lutou com um anjo.
Existem muitos hinos. Lá, Jacó lutou com o anjo. E lutou Jacó com o anjo. Mas você vai na Bíblia, diz que um homem apareceu para Jacó. E chamou Jacó para a briga. E na mensagem, a presença de Deus não reconhecida, o irmão Branham diz, não era um lugar muito propício para alguém ter um encontro com Deus em uma luta livre. E aquelas macegas ali no Val de Jaboque ficaram todas amassadas, porque eles lutaram a noite inteira. Um homem contra outro homem. Mas a aurora vinha raiando. E Jacó perguntou, diga-me, qual é o teu nome? Ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E o anjo lhe feriu na coxa, e ele ficou mancando da coxa. E o anjo, que era um homem, disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Aquele anjo, aquele homem que apareceu para Jacó era o próprio Deus. Aleluia. Vamos ler em Juízes. Juízes, capítulo 13. Juízes fica depois do livro de Josué e antes do livro de Samuel. Temos então o livro de Juízes, capítulo 13. Um anjo aparece para a que seria a mãe de Sansão. Ele promete um filho, e esse filho haveria de livrar Israel da mão dos filisteus. E ela conta o ocorrido a seu esposo, e ele ora a Deus e diz, Senhor, o homem que apareceu a minha esposa, apareça também a mim. E agora vamos ler, Juízes 13, versículo 15. Então Manoá, que era o nome do homem, disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito, porque ele orou e apareceu para ele também. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Ele recebeu como um homem, porque era um homem, não sabia que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Quem que tem um nome maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher cair em terra sobre seus rostos, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Deus mudando de forma, Deus mudando de máscara, Deus se apresentando de uma outra forma, amém? É como Pai, Filho e Espírito Santo, não são três deuses, é o mesmo Deus mudando de ofício, mudando de forma, mudando de manifestação. É como o Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi, é o mesmo Senhor, porém em dispensações, em ofícios, em trabalhos diferentes. Agora em São João capítulo 1, a Bíblia diz assim, deixa somente eu ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, esse ele é Jesus.
Foi o que nós vimos lá naquela viagem de 100 milhões de anos antes do mundo existir. Ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo, a palavra, todos os seus atributos, o poder criativo, tudo que ele tinha em sua mente e ele queria desenvolver. Mas agora a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Através do Logos, da coluna de fogo, Deus começou a criar. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E no meio da Bíblia aconteceu algo, porque diz aqui: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí aparece um homem andando na Palestina. Era um homem, mas dentro dele o verbo, a plenitude de Deus estava. Aleluia. Quando foi batizado por João, Jesus Cristo, no Rio Jordão, uma voz foi ouvida: tu és meu filho amado, em quem tenho prazer em habitar. Por isso diz a Bíblia, Deus tomou a forma de um homem. Deus mudou de máscara. Deus desceu da glória, se condescendeu. Sendo Deus, não teve usurpação de ser como Deus, mas tomou a forma de servo, humilhando-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Aleluia. Colossenses 2:9 diz assim: que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. Agora as pessoas olhavam e viam somente um homem. Somente um homem. Não tinha uma auréola sobre ele, não tinha nada. Era um homem, era o véu, era o tabernáculo, era a casa, era a moradia onde a plenitude da divindade descera. Aleluia. Agora vamos na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. E aqui neste ponto nós vamos começar a dobrar uma esquina. Parágrafo 242. Vocês notaram, Paulo nunca conheceu Jesus fisicamente. Nunca. Não sei onde é que estava Paulo, se em Roma, que ele nunca cruzou com Jesus. Jesus pregou 3 anos e meio. É porque Deus não ia chamar Paulo. Ele tinha uma semente. Se ele se topasse com Jesus, ele ia aceitar. Mas não era tempo. Deus ia usá-lo mais na frente. Agora, Paulo nunca conheceu Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. A única maneira que Paulo o conheceu foi por uma revelação, por uma visão. Está correto? Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, porque uma luz apareceu para ele. Ele disse: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Foi assim que Paulo viu Jesus. Pedro o vira em carne. Pedro sim o conheceu em carne. Pedro andava com ele. Pedro era sempre o mais próximo, o mais destemido, o mais pronto para agir. Pedro o vira na carne, mas não o conhecera pela carne. Paulo não conheceu, Pedro também não conheceu Jesus pela carne. Um dia ele estava num culto, e Jesus começou a fazer umas perguntas: o que dizem os outros a meu respeito? Então eles disseram: que tu és um dos profetas, porque viam os milagres e as coisas acontecendo. Jeremias, porque é muito chorão, parecido com Jeremias, ou João Batista, ou Elias. E vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Pense você que não ficou silêncio naquela sala. Silêncio. Mas de repente, Pedro viu algo. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o ungido, o Messias, tu és Deus em carne no nosso meio. Aleluia. Aí Jesus disse: a carne e o sangue não revelaram isto a ti,
Mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti, mas meu Pai que está no céu revelou a coisa a ti, porque Ele é a palavra de Deus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não o conheceu pela carne, ou seja, Pedro não identificou seu ministério, não identificou a dispensação, o que Deus estava fazendo pela carne, mas ele viu pelo Espírito. Não foi a carne, Pedro, que te revelou. Veja, Pedro não o conheceu pela carne. Veja, o homem andou com ele, tocou nele e tudo mais. Paulo, ele teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos. Eles disseram, agora veja, eles disseram: bem, eu tenho mais revelação do que você, Paulo, porque você sabe, eu andei com ele, eu fui pescar com ele um dia, eu o ouvi falar, e ele se sentou num barco comigo, e realmente me falou: vamos aqui, pesquemos nesse lugar, e nós teremos mais peixe, e nós fizemos isso. Está vendo, Paulo? Está vendo? Nós o vimos fazer as coisas. Porém, Paulo o viu depois que ele foi morto, enterrado, e ressuscitou, e expressou a si mesmo na coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Paulo, sendo judeu, jamais teria chamado isso de Senhor, a menos que ele tivesse visto a expressão: ele regressou, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele disse, Paulo, em outras palavras: eu sou o mesmo Deus hoje que eu fui ontem. Aqui estou, na mesma luz, a coluna de fogo com a qual Moisés falava na sarça ardente. Não é de admirar que ele pudesse separar a lei da graça. Ali no livro de Hebreus, ele se encontrou com essa mesma coluna de fogo, e que disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui está ele hoje, da mesma maneira, pela mesma coluna de fogo, expressando-se e vindicando-se o mesmo, revelando o mistério de Deus que tem estado oculto desde a fundação do mundo. Aleluia! Nós nunca vimos Jesus na carne. Pedro viu e só conheceu como nós estamos conhecendo, através de revelação. Jesus dizia: eu volto ao Pai, eu voltarei ao meu Pai. Sempre estava falando: olha, eu estou convosco, eu sou a luz do mundo, mas eu volto para o meu Pai, e eu volto para o meu Pai. Certa vez ele pregando algumas mensagens só para um grupo seleto, porque não havia ali os 70 ou aqueles que viraram suas costas, quando ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Aqueles ministros viraram suas costas, eles não estavam ali. Também Judas havia saído, somente os apóstolos verdadeiros estavam ali. E Jesus falando algumas coisas, dizendo: eu vou para o meu Pai, mas eu volto para vós. O mundo não me verá, mas vós me vereis. Ele disse assim: glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que glória que ele tinha antes que o mundo existisse! Aquela pequena luz brincando na porta do Pai, aquela pequena parte que Deus desenvolveu e entrou na luz. Oh, glorifica-me, ó Pai, junto contigo, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Agora, quando Paulo o vê, ele já o vê nessa glória. Ele já tinha voltado ao Pai. Paulo o vê numa luz cegante. Amém? Agora, essa mesma coluna de fogo voltou a se manifestar. Nesse tempo. Não durante as eras, mas nesse tempo. E essa coluna de fogo é quem? Quem é essa coluna de fogo? Quem é aquele que ardia naquela sarça? Era Deus. Quem que tocou fogo do morro? Era Deus. Quem que apareceu no torvelinho? Era Deus. Quem que estava sempre aparecendo para Abraão, para Moisés, para os profetas? Era Deus. Mas no meio da Bíblia, esse Deus se faz carne e toma um nome sobre ele e se chama Senhor Jesus Cristo. E agora, nesse tempo, aquela mesma coluna de fogo volta para os crentes. Aleluia! E quem é essa coluna de fogo? É o Senhor Jesus.
Havia um anjo que aparecia para o profeta. Era um anjo, mensageiro do Senhor. Mas o Logos que aparecia e foi fotografado em Houston, Texas, não era o anjo, era o próprio Senhor. Deus mudando de forma. Graças a Deus. Agora, Moisés, ele viu Deus de várias formas. Moisés vira Deus de várias maneiras. Mas um dia, quando ele subiu a montanha, e ele, ao descer a montanha com as leis de Deus, para o povo de Deus, que estava esperando isso, necessitando disso, disse o profeta na mensagem, o desvelar de Deus, que Moisés, quando subiu a montanha, aquela mesma coluna de fogo que ele vira na sarça, aquela mesma coluna de fogo que estava lá no monte, aquela mesma coluna de fogo entrou para dentro dele. A coluna de fogo entra para dentro de Moisés. E quando o povo de Israel vê Moisés descendo o monte, eles acostumados a olhar para Moisés, eles não podiam olhar para Moisés, porque seu rosto brilhava muito, resplandecia como o sol. Aleluia. Moisés teve que colocar um véu para que eles pudessem se encontrar diante do mensageiro do dia. Agora veja na mensagem, o desvelar de Deus, parágrafo 131. Eu tinha muita coisa para ler, mas eu cortei o que eu pude para não tomarmos muito tempo. Moisés então esteve na presença de Deus. Aquela coluna de fogo entra para dentro de Moisés, envolve Moisés, e Moisés desce agora com assim diz o Senhor, com a palavra, a lei de Deus para o povo. Você vê isso? Diz o profeta. Onde quer que a palavra esteja, ela está velada. Agora a palavra estava dentro de Moisés. E quem é a palavra? A palavra é Deus, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquela palavra estava dentro de Moisés. Moisés tinha a palavra, lembre-se, depois que a palavra se manifestou, então Moisés voltou a ser Moisés novamente. Está vendo? Mas enquanto essa palavra estava nele para ser divulgada, ele, Moisés, era Deus. Eu vou repetir aqui. Enquanto esta palavra estava nele para ser divulgada, ele era Deus. O mesmo Deus que apareceu para eles lá na montanha, e houve som de trovões e de buzinas, e uma nuvem espessa apareceu. Agora aquele Deus entrou para dentro de seu mensageiro. Queriam ver Deus? Tinham que olhar para Moisés. Leia na sua Bíblia. A Bíblia diz que Moisés era Deus perante o povo, Deus perante Faraó, porque ele tinha a palavra de Deus. Agora, depois que ele entregava essa palavra, ele voltava a ser Moisés novamente. Ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha complexos, ele se irritava, ele tinha temperamento. Mas enquanto ele estava ordenado por Deus, com a assim diz o Senhor, não era Moisés, era Deus. Deus imorfe, Deus mudou de forma e apresenta-se diante do povo, escondido, velado em seu mensageiro. Agora, enquanto aquela palavra estava para ser divulgada, ele era Deus. Bem, ele não era mais Moisés, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era, nada podia tocá-lo até que isto estivesse terminado. Aleluia. Vamos continuar aqui. Agora aquele Deus que apareceu para Moisés, ele também aparecera para Abraão. Abraão o vira no fogo, em visões, ouvir a sua voz. Mas por último, ele apareceu num corpo de um homem para Moisés, ou para Abraão. É o mesmo Deus, mudando de forma. Abraão conhecia a sua voz, Abraão o vira de muitas formas, mas chegou um dia
que ele tomou um punhado de terra, e ele formou um corpo, e ele, aquele Deus que é a coluna de fogo, que é a nuvem, que é a voz, que é o trovão, que é o torvelinho, criou um corpo e entrou para dentro dele. E fez um corpo para Miguel, um corpo para Gabriel, e disse: vamos, eu tenho um amigo para visitar. Porque a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora sim, era Deus agora velado em um corpo de carne, criado instantaneamente pelo poder da palavra falada. E Deus usou aquele corpo e foi na casa de Abraão e discerniu os pensamentos que estavam no coração de Sara, e comeu carne, bebeu leite, comeu queijo, comeu pão, lavaram os seus pés. Era um homem. E Jesus, quando esteve aqui, mais uma vez, quando Deus se fez carne, ele disse: como aconteceu naqueles dias, quando o mundo estiver como Sodoma, como Gomorra, isso voltará a acontecer. E você sabe do que eu estou falando. Você crê que Deus se fez carne mais uma vez? Que Deus se manifestou como Filho do Homem? Agora veja uma coisa aqui. Filho do Homem é um título dado a profetas na Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia, principalmente no livro de Ezequiel. Você encontra Deus chamando Ezequiel de Filho do Homem. Um profeta é um filho do homem. Por isso Jesus, que era Deus em carne, quando veio para seu ministério de 3 anos e meio, ele chamava-se a si mesmo de Filho do Homem, porque era um ofício de um profeta na terra. Agora Jesus não foi um filho do homem, ele foi o Filho do Homem. E nesse tempo ele prometeu que isso se repetiria. Lucas 17:30, ele voltaria a se manifestar. Então veja bem, William Branham, o 7º mensageiro, não é o Filho do Homem. Não, se alguém chamar ele de o Filho do Homem, está dizendo que ele é Jesus. Ele foi um Filho do Homem, um profeta. Só que nesse um profeta, nesse um Filho do Homem, o Filho do Homem, aleluia, se manifestou. Aleluia. Como que ele desceu? Nasceu de uma virgem? Não, isso foi lá no meio da Bíblia. Como que ele desceria? Ele começou a aparecer novamente numa coluna de fogo, porque ele era assim. Paulo, quando viu, já ouviu desta forma, numa coluna de fogo. Então a coluna de fogo sobre o profeta, e havia milagres e curas, e os segredos dos corações podiam ser discernidos. Mas um dia, neste terceiro êxodo, porque estamos em um terceiro êxodo, houve um êxodo quando um profeta, debaixo da comissão da coluna de fogo, tirou um povo de um país, levando para outro país. No segundo êxodo, através da mesma coluna de fogo, porque diz a Bíblia que a luz veio ao mundo, e o mundo não quis nada ter com a luz. Ele era a luz que veio ao mundo, Jesus. O segundo êxodo, ele veio e tirou um povo das tradições judaicas e os levou para a graça. Agora estamos no terceiro êxodo, tirando um povo das denominações e trazendo para a palavra, onde há fé de rapto. E a mesma coluna de fogo voltou a aparecer. Foi fotografada em Houston. O FBI investigou essa foto. George Lacey, o investigador famoso nos Estados Unidos, eles comprovaram que não é um truque de imagem, não é algo que foi posto ali, não foi uma luz que apareceu por algum reflexo, realmente é um ser sobrenatural. Agora, quando perguntaram para o profeta, isso é para os crentes? Não, os crentes não precisam de uma foto, os crentes creem, isso é para os incrédulos. Aleluia. Agora veja, esta coluna de fogo, um dia, assim como aconteceu com Moisés, que subiu na montanha, assim também o nosso profeta um dia estava na montanha, e esse mesmo Deus, que é a sarça, que é o torvelinho, esse mesmo Deus, que é a coluna de fogo, apareceu numa nuvem.
Porque a Escritura assim dizia: e vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Esse anjo forte não é um anjo mensageiro, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 10:1, e vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Lucas 21:27, e então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo, o mesmo que apareceu na coluna de fogo, agora apareceu numa nuvem. E isso que era a coluna de fogo, isso que era a nuvem, entrou para dentro do mensageiro e se fez carne, porque somente assim os selos seriam revelados. Porque o único digno de abrir os selos era o Senhor Jesus Cristo. E como que ele faria isso? Ele não faria através de um anjo, vap, 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 batendo asas. Não, ele teria que fazer através de um homem. Ele não teria que nascer de uma virgem. Ele usaria um vaso para cumprir essa palavra. Aleluia, vocês estão acompanhando? Glória a Deus. Agora veja. Agora isso não parou no sétimo anjo. Vamos dobrar mais uma esquina aqui. Isso não parou só no sétimo anjo. Isso continuaria. Porque depois de Apocalipse 10, do 1 ao 7, que aparece o anjo forte descendo, vem ao sétimo mensageiro, Apocalipse 10, 7, e nos dias da voz do sétimo anjo. Então depois segue Apocalipse 10, do 8 ao 11, João, um tipo de um povo na terra, comendo o livro que desceu aberto, porque esse é o quadro de Apocalipse 10, esse anjo forte desce com um livro aberto, amém? E foi dito a João: vai e come o livrinho, come essa revelação, joga isso para dentro de ti. Onde que vai parar a palavra? No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra, era Deus. E a palavra, que é o verbo, se fez carne, habitou em Jesus. Mas seu propósito não era somente habitar em Jesus, era habitar em seus filhos, era completar a sua obra. Agora foi dito a João, um tipo da noiva: come o livro. E depois importa que profetizes novamente a povos, nações e línguas e reis. Depois de Elias segue Eliseu, as escrituras continuam. Diz o irmão Branham na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus tem um propósito tríplice. Deus sempre tinha um propósito tríplice em sua mente eterna. Que propósito é esse? Nunca percam isso. É Deus em Cristo o primeiro propósito. Você acha que Deus, o Elohim existente de si mesmo, ele tinha prazer em ficar cobrindo aquela imensidão, a eternidade? Onde moramos é no planeta Terra. O planeta Terra faz parte de uma galáxia, é isso? Chamado de Via Láctea, que é um negocinho assim, no espaço, com toda a sua imensidão. E toda essa imensidão é Deus. E isso estamos falando de primeira, segunda e terceira dimensão. Agora, olha a imensidão que Deus é. Mas ele não tinha prazer em ficar sozinho de um lado para o outro, naquele espaço vazio. Ele queria dar-se a conhecer. Aí ele criou o Logos e habitou no Logos, que foi a sua primeira forma visível, chamado de Filho, o ungido, a unção. Aí ele cria um filho no ventre de Maria. Ele cria um óvulo e ele fecunda esse óvulo. Aquele óvulo não era de Maria, porque para desprender um óvulo do ovário de Maria, ela teria que ter uma sensação humana e poria Deus numa confusão sexual. Não, ela não sentiu nada. Por isso disse o profeta: uma das coisas que foi revelada na abertura dos selos é o batismo do Espírito Santo sem sensação. Se temos o Espírito Santo, temos sensações, mas não quer dizer que você, para ser batizado, tem que ter sensações. Maria não teve nenhuma sensação. Deus criou um óvulo em seu ventre
e fecundou aquele óvulo, o mesmo Deus da coluna de fogo começa a desenvolver, a se criar, e nasceu com uma criança, e cresceu com um menino correndo por ali, e se fez servo, e foi um moço, e teve os mesmos desejos que qualquer adolescente tem, e ele os venceu. Aos 30 anos, ele é batizado por João. Ao sair das águas, uma voz falou: este é meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Aleluia! Agora, ele não desejava ficar só com um filho, ele queria uma família. O mesmo Espírito que habitou em Cristo. Porque tivemos os santos do Velho Testamento, mas viveram debaixo de sacrifícios imperfeitos, sangue de touros, de bodes, de novilhas, de pombos, e assim por diante. Agora veio um perfeito sobre a terra, para aniquilar de vez com o pecado. Agora esse mesmo Deus, o propósito tríplice, Deus em Cristo, o primeiro propósito, ou a primeira parte do propósito. Segundo, Cristo em seu povo. Terceiro, o seu povo no reino restaurado. Aleluia. Estamos na segunda parte, que é Cristo na igreja. Deus se derramou em Jesus, Jesus se derrama em sua igreja. Agora esse derramar, quando Deus se derramou em Jesus, imagine uma jarra sendo derramada. A jarra ficou vazia? Não foi isso que aconteceu. Deus não pode ficar no céu sem poder. Não, quando diz que ele se derramou em Jesus, ele mudou de forma. Não que alguém ficou vazio, porque toda a plenitude habitou nele. Agora, o segundo, Jesus se derramando em sua igreja. Jesus mudando de forma. Nós vamos bater em algo muito importante daqui a pouco. Jesus mudando de forma. Não quer dizer que é uma jarra. Nós somos as taças. E aqui está a jarra, que é Jesus. E a jarra é derramada nas taças. Então, Jesus se derramando nas taças que somos nós. Jesus ficou vazio? Não. Sabe o que aconteceu? A jarra se transformou em taças. Deus em morfe, Deus mudando de forma, Deus mudando de máscara, em sua grande peça, em seu grande drama, que Ele pensou antes da eternidade, na parte de trás da mente de Deus. Aleluia. Agora eu sei que isso choca um pouquinho, mas Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem expressa a vida que está na videira é os ramos, os galhos fininhos, os galhos fraquinhos. Eles não são fortes igual o tronco ali, mas são eles que manifestam o fruto, a vida que está ali. Aleluia! Aleluia! Agora veja, Jesus é a cabeça do corpo da igreja. É o que a Bíblia diz. Ele é a cabeça da igreja. Nós ouvimos domingo, eu já tinha esse assunto guardado comigo para falar hoje. E ontem nós ouvimos que a mente de Cristo veio. E, Senhor, como o Senhor é bondoso, Senhor. O Senhor aprova. O Senhor realmente dá um amém para aquilo que vamos falar. A cabeça, que é Cristo. A igreja é o corpo. Cristo é a cabeça. Agora, durante as eras, eles tiveram um corpo que foi formado, os pés com Lutero, e cada mensageiro foi parte do corpo, e as pernas, e a coxa, e veio até os ombros com os pentecostais, e os braços, os trabalhadores, os vamos ganhar o Brasil para Cristo. Era um corpo, mas sem orientação, era um corpo sem consciência, somente trabalhando, somente com movimentos. Agora, será que a cabeça veio nesse tempo? A cabeça que é Cristo veio nesse tempo? Porque a cabeça teria que vir para o corpo, para completar o corpo, para assim ficar um corpo perfeito. E nós não temos cabeça própria, a cabeça é Cristo. E essa cabeça tinha que vir sobre a igreja. Na mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, a oração do profeta, ele diz assim: querido Deus,
Enquanto esta audiência inclina a cabeça e o coração, nestes solenes momentos aqui do encerramento desta preleção bíblica, quando vemos a vindicação do Espírito Santo, que sacudiu esta nação repetidamente, grandes reavivamentos e indicação, sabendo que alguma coisa tem de seguir a isto, e então ver aqueles 7 anjos descerem sobre o topo daquela montanha lá no Arizona, quando até mesmo as revistas por toda a nação publicaram isto, ao ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo, e dizendo que em Apocalipse 10:7, na mensagem do 7º anjo, estes selos seriam abertos, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer, o que os reformadores não tiveram tempo suficiente, não viveram para apresentar, e aqui estes 7 selos que selavam a coisa toda, devem ser abertos nesse dia. Quem era aquele pilar? Quem que estava ali naquela sarça? Moisés podia dizer, mas Senhor, o Senhor é essa sarça? Não, ele não era a sarça, mas ele estava na sarça. Ele não era um monte em chamas, mas ele estava no monte. Ele não era o torvelinho, mas ele estava na forma de um torvelinho. Agora o próprio Jesus aparece. Agora quem é Jesus? Somente um Jesus, corpo, carne e osso? Não. Quando Jesus apareceu agora para cumprir Apocalipse 10, 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu, ele não desce em um corpo com aquela aparência que ele tinha aos 33 anos. Não, ele desce em uma nuvem. Porque a Escritura dizia que ele ia descer numa nuvem. Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Porque ele foi subido e uma nuvem o envolveu. Esse mesmo Jesus que para o céu vistes ir, há de voltar. Da forma que ele subiu, ele descerá. Eles olharam para uma nuvem. Ele subiu numa nuvem, ele desce numa nuvem. É o mesmo Deus mudando de forma, Deus em morfe, Deus mudando de máscara, Deus desenvolvendo um outro papel em seu grande drama. Eu sou parte dessa peça, você é? Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Me permitam uns poucos minutos a mais. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Que eu devo ter ela aqui, né? Ah, sim, está aqui. Parágrafo 523. Cristo é o mistério de Deus revelado. 523. Podemos continuar um pouquinho mais? Agora, e o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido. Sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva, Eva foi enganada. Ela estava na transgressão ou a ressurreição inteira de todo o corpo. Ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Porém, ele teve que redimi-la, a qual é seu corpo. Ela tem que ser redimida, a fim de vir para ele. O irmão Brana bate palmas 2 vezes, diz o tradutor. Vocês entendem? Oh, que coisa! Veja, não poderia ter acontecido então. A redenção está continuando. Agora você vê os selos. Quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, quando ele estava na obra mediadora, ele estava desempenhando um papel. Ele estava como filho de Deus, o Deus invisível na terra, guiando os crentes. Agora você vê os selos quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo, porém um dia ele surgirá para tomar este livro, que ele tem redimido, e todos que estão nesse livro serão ele. Pois esse é o crente, as palavras no livro, e a palavra é ele, e todos que estão nisso, ele surgirá para buscar este livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo.
Agora o irmão Branham diz, ele um dia virá, ele virá para reclamar, ele virá com uma voz, para chamar aqueles que ele morreu por eles, aquele que ele intercedeu por todas as eras, aqueles que, em outras palavras, não tiveram a perfeição, mas ele intercedeu, mas agora a cabeça vem, diz o irmão Branham, ele virá. Mas no outro parágrafo ele diz, e aqui ele está hoje, em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer outra liderança, não, Senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece, a igreja só reconhece uma liderança, que é Cristo, e Cristo é a palavra. Oh, que coisa, eu amo isso, sim, Senhor, diz o profeta. Meu Jesus amado, que coisa tão profunda. Senhor, ajuda-nos a dobrar essas coisas. Cristo é o mistério de Deus revelado, 515. Ele é a primícia da ressurreição, está isso correto? Observe então o que ele é. Ele é a cabeça do corpo, o qual é a sua igreja, a noiva. Então o corpo deve seguir a cabeça, pois é a parte de sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Ó, que coisa, é parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra deste modo. Ele revela sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte de seu mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça, e a cabeça é revelada, e volta com vida eterna, e o corpo deve seguir a isso. A cabeça, a palavra, deve seguir a palavra, o corpo, porque são marido e mulher novamente, e enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele, quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra. Oh, que coisa, diz o profeta. Agora nós vamos clarear isso daqui a pouco, vamos dobrar essa esquina de uma vez. Você talvez não se vê assim, porque o que o irmão Branham está dizendo é que a igreja é o próprio corpo de Cristo. A igreja é o corpo, ele é o cabeça. A igreja, a noiva é o corpo. E o corpo não pode sair por aí andando sozinho, ele tem que seguir a cabeça, a palavra. E a cabeça veio, foi fotografada, e aqui estamos ouvindo da cabeça. Aleluia, a revelação inteira da palavra, graças a Deus. Talvez você não se vê assim. Eu, o corpo de Cristo, eu, o final é Deus em Cristo, Cristo em mim, eu no reino restaurado. Bom, talvez você não se vê assim, mas se eu disser para um menino desse aqui, para o Mateus, que ele é avô, ele vai rir de mim, né? Ele já riu. Mas se houvesse tempo, ele é avô. Ele não se vê assim, ele não se imagina assim, mas ele é avô. Simplesmente dê tempo para ele se tornar um homem, gerar um filho, e esse filho gerar um filho, ele se torna avô. Muito embora ele não pareça um avô, muito embora ele não se veja um avô, mas ele é avô. Você talvez não se pareça com o corpo de Cristo, nem eu, mas ele está dizendo que nós somos. Espere o tempo de Deus, espere essa obra ser completada, espere aquela plenitude estar entronizada em nossa vida. Aleluia! Era isso que o profeta via quando pregava. Ele viu o quadro inteiro. Aleluia! Deixa eu terminar minha mensagem, irmãos. Cristo é o mistério de Deus revelado, 503. Porém, todo esse mistério é revelado somente como ele prometeu à sua noiva.
O inferno está contra esta verdade da revelação deste mistério. Porém, a noiva está se baseando nisso. Essa é a posição dela. Quando Elohim se fez carne e apareceu na casa de Abraão e chamou por Sara, onde está Sara? Ela não se via como Sara, ela não respondia como Sara, ela era Sarai. E Sarai quer dizer desprezo. E ela desprezou a palavra do Senhor. Eu ter filho? Eu voltar a ter prazer com meu Senhor? Porque Sara riu. Sara, ela era em todos os sentidos Sarai ainda, zombaria. Mas Deus já a chamava de Sara, princesa. Você pode ter fraquezas ainda, mas se você crê nessa palavra, e você está lutando, e você quer isso para você, Ele te vê como corpo de Cristo na terra. Aleluia! Por que você tem fome, igreja? Por que você tem sede? É o Pai tentando lhe revelar este mistério escondido. Porém você deixa tantas coisas tirar isso de você. Você deixa o seu trabalho tirar isso de você. Você deixa a sua esposa. Você deixa o seu marido. Você deixa os seus filhos. Você deixa os cuidados do mundo. Você deixa algum pastor. Você deixa alguma outra pessoa tirar isso de você. Quando você sabe que lá no fundo do seu coração você é um sedento, faminto, é Deus tentando revelar isto a você. Veja a revelação: o último dia está aqui. O que falta? Falta a terceira parte, nós ir para o reino restaurado. Aleluia, graças a Deus. Oh Senhor, deixa eu ler mais algo aos irmãos. 588. Nós temos a resposta a Satanás. Nós temos a resposta a Satanás. Deus tem vindicado a si mesmo. Deus prova a si mesmo para a sua promessa neste dia. A promessa para esse dia não é mais somente Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Isso é história. A promessa para esse dia é Apocalipse 10, do 8 ao 11. Eu e você. É a nossa hora, a nossa vez, o nosso dia, o nosso momento. Talvez nesse 2013 entramos no reino restaurado. Não sabemos. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos cansados de estar aqui. Eu estou cansado. Eu desejo tanto ir embora, ir para casa. Quando chegarmos lá, não seremos estranhos do outro lado. Não, simplesmente voltando para casa, à vontade em casa, porque criamos amnésia, nossa mente foi tirada, viemos para um corpo direto, passamos direto pela teofania, nunca entramos na teofania, nunca entramos naquele logos, viemos direto dos pensamentos de Deus para o corpo, mas agora o logos tem vindo a nós, está devolvendo a nossa mente, a nossa consciência. Aleluia, glória a Deus. Veja aqui, a liderança, a promessa para esse dia, a liderança está aqui. Quem é a liderança? A cabeça, Cristo. Cristo, Senhor ressuscitado, está aqui no mesmo poder de sua ressurreição que Ele sempre teve, manifestando-se a si mesmo. Aí está a resposta para o diabo. Que coisa, 591. O que é isto? Não aquelas pessoas, a liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. Ele não pôde fazer isso nas eras. Ele não pôde ser uma unidade com Lutero. Lutero cria que existiam 3 deuses. Lutero batizava crianças. Lutero bebia cerveja. Ele não pôde fazer isso no meio dos pentecostais. Eles criam que falar em línguas era evidência do Espírito Santo. Não, ele não pôde fazer isso. Mas agora tem um povo alinhado com Deus, se tornando um com Deus. Aleluia.
Agora a liderança tem vindo ao corpo. Esta é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas, eles são uma. Deus e sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus. Glória a Deus, até mesmo levando o seu nome. Seu nome é Jesus, ou ungido. A razão porque ele se chama Jesus, ele é ungido, é o corpo ungido de Cristo, provando, manifestou Deus como aquele corpo manifestou, e aquele corpo redimiu a tudo isto, e estes corpos, e através dali Deus opera sua tríplice vontade, manifestação, agora indo para o reino restaurado, pagou o preço, nós estamos redimidos, Deus tem provado isto, vindicado isto, está vendo? Você está vendo? Oh, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso. Eu vou repetir. Oh, se eu pudesse fazer, diz o irmão Brana, que esse mundo visse isso. Por quê? Aí está você. Aí está o corpo de Cristo vivendo, permanecendo redimido, oh, que coisa! Onde que está o corpo de Cristo? A cabeça apareceu. Por que apareceu só a cabeça? Porque o corpo está aqui. E você crê ainda que tem um corpo jorrando sangue lá em cima? Então cremos numa dualidade. Existe um Jesus lá e um Jesus aqui. Isso é ideia católica. Eu caminhei esse tempo todo para chegar aqui. O mesmo Deus da sarça, o mesmo Deus da montanha, o mesmo Deus do torvelinho, o mesmo Deus. Ah, você não se vê assim? Você não se vê assim? É demais? Ele também não se vê um avô, mas ele é avô. Dá tempo para ele. E Deus está dando tempo para nós. Aleluia! Para nós reconhecer quem somos nessa terra. Onde está o trono de misericórdia? Aqui. Nós somos o trono de misericórdia, onde o mesmo Deus veio e se assentou. Não temos uma fé católica nem assembleiana. Não somos dualistas, trinitários. Cremos em um Deus com manifestações. É o mesmo Deus. Veja o quadro, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Moisés, Senhor, não. Eu sei que o Senhor é a coluna de fogo, porque eu já te vi várias vezes. Mas nuvem eu não aceito. Moisés, eu sou a coluna de fogo, Moisés. Moisés, eu sou a nuvem, Moisés. Eu sou tudo. Eu sou o torvelinho. Eu sou aquele que carregou uma cruz, que ressuscitou, subiu ao Pai, apareceu a Saulo no caminho de Damasco, como uma coluna de fogo. O mesmo Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Oh, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso. Por quê? Aí está você, aí está o corpo de Cristo vivendo, permanecendo redimido, oh que coisa! Aleluia! O mesmo que habitou no Logos, não é outro, é o mesmo Senhor que desceria do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ele muda de máscara, ele muda de forma. Deus em morfe. Mensagem da deidade de Jesus Cristo. Não Jesus no presépio, não Jesus na manjedoura. Não, o mesmo Deus que criou patos, abelhas, galinhas, rãs. O mesmo Deus que disse haja luz e houve luz. O mesmo Deus que se parou naquela plataforma invisível e trouxe todas as coisas de existência. Mora em você. Ele diz, a deidade não está no céu, está na terra. Se o inferno subiu entre Apocalipse 8, 9, o inferno subiu à terra, porque foi dado a chave da
tampa do poço do abismo, e o inferno invadiu a terra. 200 milhões de demônios a mais do que já havia. Mas diz o profeta, o céu também desceu para a terra. O céu desceu à terra. Você não vê, mas o céu está aqui, porque Ele está aqui. Aleluia! Em sua plenitude, num corpo físico, com marca nas mãos. Não, isso é parte do drama. A plenitude, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, o verbo voltou. Glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo, antes do mundo existir. Apareceu para Saulo nessa glória, mas agora ele tem vindo, nesta mesma glória, apareceu numa coluna de fogo, apareceu numa nuvem, e agora está morando dentro dos seus filhos. A plenitude da palavra. Aleluia. Cristo, mistério de Deus revelado, 240, para terminar. Diz assim: o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério, e isto é um novo nascimento. Agora o que vai... Deixa eu falar algo aqui. Quando eu não tinha a revelação dos selos, eu li essa mensagem e não via nada. Não via nada a não ser ensinamento sobre batismo, sobre unidade de Deus. Mas Deus está abrindo um mistério tão grande. Veja, agora o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-a através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar. Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição. Aí ele diz assim, ó, ela saberá um dia. Então, quando ela souber, então o rapto se irá. Quando ela souber o que ela é, Jesus Cristo na terra. Me deram um nome quando eu nasci, Samuel de Oliveira, mas esse não é meu nome. Esta é uma habitação provisória. Esse não sou eu sou Jesus Cristo na terra. Ele quis assim. Ah, você não se acha? Você já se acha um avô, Mateus? Ainda não? Mas você é avô. Só dê tempo para ele, mas não vai ter tempo, né? Agora Deus está preparando sua noiva. Oh, se ela tão somente soubesse sua posição, ela saberá um dia. Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Aí eu comecei a descobrir quem eu sou. Você começou a se descobrir quem você é? Quando você se descobre, não dá vontade de ser mais crente, porque é o mesmo Espírito clamando aqui dentro, querendo se manifestar. Aleluia! Jesus disse, eu venci o mundo. Aí os denominacionais disseram, vós também vencereis. Isso não está na Bíblia. Ele disse, tende bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. Ele que vence o mundo por nós mais uma vez, é em nós, Ele que vence o mundo. Nós não vencemos o mundo, por isso Ele desceu para vencer o mundo mais uma vez, escondido em carne. Aleluia! Deixa eu completar o quadro aqui. Então vimos esse grande drama. Agora, quando acontecer o arrebatamento, é Ele que nos leva. Ele desceu para nos levar embora, para nos preparar e nos levar embora. Então o alarido está acontecendo na terra, há anos já. Sim, o alarido ecoando pelos 4 ventos da terra, os 4 cantos. É Jesus Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu e já desceu com alarido. Então Ele prepara um povo e Ele entra para dentro desse povo. E Ele leva esse povo embora. Esse poder que nos tira da terra. Esse Espírito Santo, o poder vivificador. Que veio quando? Leia a mensagem, na abertura dos 7 selos. Quer ser vivificado, transformado, arrebatado? Então veja nos selos, porque é ali que está o mistério do poder da vivificação. Então Ele nos leva, esse poder nos leva, é Cristo, é a cabeça liderando o corpo.
e começaremos a levitar, e entraremos numa dimensão. Sabe o que é que ele faz? Deixa eu usar essa expressão, que não soe como sacrilégio perante o Santo Senhor. Ele dá uma corridinha atrás da cortina e muda de máscara, e aparece para nós em um corpo, o mesmo corpo que ascendeu aos céus. Aí nós vamos ver aquele corpo glorificado, o mesmo que Maria Madalena viu quando saiu do sepulcro, o mesmo que apareceu aos caminhantes de Emaú. Ele muda de máscara, porque a obra está completada. Nós já somos ele, sua esposa, casados, redimidos. O pecado não nos pega mais. Ele veio, venceu o mundo por nós. Aleluia! Glória a Deus! Graças, obrigado, Senhor, por ter me dado o privilégio de entregar essa mensagem nessa noite e fazê-los entender: somos epístolas vivas.